Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus pela sua vida, por mais um culto, por estarmos aqui, amém? Que bom que você está aqui. Paz do Senhor a todos aqueles que estão conectados nas suas casas, outras cidades, estados. Que Deus abençoe vocês também grandemente neste primeiro dia do segundo semestre do ano de 2021, e cá estamos para adorar ao Senhor vivos, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a você ficar de pé, por favor. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 6, versículo de número 24. Nós vamos ler o 24, o 25 e o 26. Número 6, versículo 24. Amém? Acharam? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero ler e quero que você repita comigo, por favor. E eu quero que você profeticamente declare isso para aqueles que estão do seu lado, à sua frente, atrás de você, à direita, à esquerda, sem contato, mas simplesmente declarando como uma voz profética de Deus nessa noite, amém? Então eu quero por favor que você repita, diga assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Mas agora eu quero que você faça na primeira pessoa. Eu vou também falar e você vai repetir com a maior fé do seu coração. Amém? Então diga assim: o Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça resplandecer O Senhor faça resplandecer o rosto sobre mim o rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. e tenha misericórdia de mim. O Senhor sobre mim O Senhor sobre mim levante o rosto levante e me dê a paz. a paz. Amém. Pai, é isso que nós oramos nessa noite tão preciosa. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paz. Obrigado, Pai, porque o teu rosto está levantado sobre nós, sobre essa igreja, sobre este povo, sobre essas famílias. Obrigado porque o Senhor tem uma porção sobrenatural para cada um de nós. E nós entregamos este culto ao Senhor, consagramos este culto ao Senhor e declaramos: venha sobre nós com a tua graça, com o teu amor, com as tuas mãos, com a tua misericórdia, com o teu rosto, com a sua bênção, porque nós precisamos e dependemos do Senhor. Entregamos, ó Pai, te adoramos, te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Nós vamos declarar essa verdade com toda a certeza do nosso coração. Vamos declarar a bênção de Deus sobre a vida de cada um que passou por essa porta hoje. Amém? Amém? Aleluia. Vamos
levantar as nossas mãos e declarar? Declaramos a Tua palavra porque sabemos que ela é viva, verdadeira e eficaz. E é a Sua palavra que diz, Senhor, que o Senhor vai acompanhar até 1000 gerações daqueles que creem em Ti. E se você passou por essa porta hoje é porque você acredita nesse Deus. É porque você acredita nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. E é esse Deus que visita as nossas casas. E sobre essas casas nós vamos declarar a graça e a bênção do Senhor. Você pode levantar as suas mãos na direção da sua casa. Vamos profetizar na direção das nossas casas. Vamos profetizar a graça, a bênção do Senhor na direção das nossas casas. Em nome de Jesus, Santo, Santo, Santo. Oh, Pai. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Da presença vá à frente e atrás.
selamos essa palavra, Jesus, porque, claro, nós queremos todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas casas. Mas nessa noite, muito mais do que isso, nós levantamos as nossas mãos. Você pode levantar as suas mãos bem alto. Porque, queridos, você pode ter certeza que em qualquer lugar, em qualquer igreja que você entrar, quando você fala das bênçãos do Senhor, todos querem receber. Eu quero e você também, amém? Mas nós não queremos ser uma noiva somente interessada nas bênçãos do Senhor. Nós não queremos ser uma noiva simplesmente interessada no que Ele pode nos oferecer. E Ele pode muito, Ele pode muito. Mas nós queremos declarar nessa noite que nós somos uma noiva rendida. Que nós não somos uma noiva prostituta, uma noiva interesseira, uma noiva que quer somente as bênçãos. Nós queremos o abençoador. Você pode levantar suas mãos e declarar assim comigo: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor Jesus, eu quero o Senhor Jesus, eu quero, Senhor, renunciar tudo aquilo que não vem de Ti, porque eu quero, Jesus, Te servir. Eu quero, Jesus, Te amar. E eu quero, Jesus, Te adorar. Vamos declarar amém para isso? Oh, Senhor. Nós podemos estar, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Ti, Senhor. Só pra te adorar. Estamos nós aqui.
igreja, diga. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, santo, santo, santo. Oh, adorado Jesus. Exaltado Senhor. Adorado Jesus, exaltado Senhor. Amado Jesus. Vitorioso Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós ficamos maravilhados, Pai, com a Sua presença. Como é maravilhosa a Sua presença, Jesus. Como é maravilhoso o Seu tocar, Jesus. Como é maravilhoso te adorar, Jesus. Nós nascemos para te adorar, Jesus. Santo, santo, santo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações
Deus imutável, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É maravilhoso nós lermos a palavra dele e sabermos que em todo tempo ele é o mesmo Deus, agindo da mesma forma, um Deus que não muda, um Deus que nós podemos confiar. E sabe por que nós temos às vezes tanta dificuldade, queridos? Talvez você passou por essa porta hoje e você às vezes tem uma dúvida ainda no seu coração. Será que eu posso confiar? Será que dá para dar esse passo mesmo? Como esse povo está falando? Será que é assim? Você sabe por que nós temos essa dúvida? Porque nós medimos Deus com a nossa régua. E nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. E nós achamos que Ele pode falhar. Mas Ele não falha. Ele não falha. Ele nunca falhou. E esse é o Deus que nós adoramos. Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Receba, Senhor Jesus. Receba, Senhor Jesus. Toda exaltação ao Teu nome, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, entregamos esses momentos de louvor na Tua presença, Pai. Pai, que o Senhor se agrade, Jesus, da nossa adoração, da adoração da Tua noiva. Entregamos, Jesus, dízimos e ofertas para a Sua casa, Pai. Pai, toma conta de tudo, Pai. Cuida das vidas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. As crianças, vamos dividir as crianças, por favor. De 1 a 3, de 4 a 8, a 7, de 8 a 11 lá atrás. Diaconisa Deise, você pode vir aqui, por favor? 1 a 3, 4 a 7 e de 8 a 11 lá em cima. Aleluia. Mudanças de planos durante o louvor, queridos. Então, Deus é que comanda todas as coisas, amém? Aleluia. Quero pedir muita sua atenção para uma palavra que o Senhor tem tocado no meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Eu queria, por favor, que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Preste bem atenção no texto. Diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, a Tua palavra, que ela possa falar poderosamente aos nossos corações. Senhor, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, venha sobre a minha vida. Pai, eu preciso e dependo do Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, o entendimento de cada um, e aonde essa palavra chegar, para que nós possamos reter, aprender, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós nessa noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu voltar nesse texto, quero te dar um entendimento sobre isso, quero fazer, por favor, ali, versículo 1. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele está falando sobre Jesus, e ele está falando que a igreja estava morta. Eu e você, nós estávamos mortos nos nossos erros, nos nossos pecados. E que nós, antigamente, nós andamos ou andávamos. Ele diz, nos quais andastes, segundo o curso deste mundo. Repita comigo, o curso deste mundo. E ele diz, segundo o príncipe, a potestade do ar, o espírito da desobediência, no qual antigamente nós éramos assim, andávamos segundo a inclinação da carne. E aí tem um ponto e vírgula, e diz assim, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Para por aqui, deixa eu só trazer algumas coisas para mim e para você. Queridos, Paulo ele fala algo muito interessante. Ele fala que nós temos uma natureza, e que nós, antigamente nós andávamos no curso deste mundo, segundo as vontades da nossa carne, pelos nossos pecados. O que é o curso deste mundo? Imagina um rio, imagina que você tem uma garrafa PET na sua mão, e o rio, você está na frente do Arinos, do Telespires, e você joga essa garrafa com toda a tua força no meio do rio. Você não precisa falar para a garrafa o seguinte: garrafa, o rio corre para a esquerda, então por favor obedeça. Você simplesmente joga, e a garrafa ela é levada pelo curso do rio. Tem uma pedra, tem um galho, que dificilmente essa garrafa bate, porque a própria água conduz essa garrafa no curso. Você não precisa falar para essa garrafa lá embaixo, vira à esquerda, tem uma curva. Não, o curso do rio levará essa garrafa. E quando Paulo está falando que nós andávamos no curso deste mundo, está falando exatamente isso. Por quê? Porque nós temos uma natureza. Nós andávamos assim. Versículo 3 fala assim, éramos por natureza. O que é isso? Que há algo já desde o princípio dentro de nós, que nós temos uma característica humana, natural, que faz com que nós andamos no curso desta vida, deste mundo. E isso é muito importante, porque é exatamente essa frase, ou essa tensão que Paulo quer chamar da igreja.
E aí ele vem no versículo 4 e ele coloca um mas, e eu amo mas ele fala assim, ó, mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, estando nós nesse curso, mortos pelos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Agora vai lá no versículo 8, por favor, meninos. Ele diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a, e isso não vem de vós, é dom de, então vamos entender esse início, tudo que nós estamos falando. Paulo está falando que nós temos uma natureza carnal, que está em nós, que é uma natureza nossa, que nós já nascemos com ela. E isso é importante nós entendermos, que nós andávamos no curso desse mundo, ou seja, para onde o mundo nos levava, nós sem Jesus é assim, o mundo nos leva, nos conduz, e nós éramos assim, mas Deus, sendo rico em sua misericórdia e graça, Ele nos salvou, nos deu vida, para nós conseguirmos andar de forma diferente do curso desse mundo. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Aquilo que Jesus nos deu foi uma autoridade, foi aquilo que nos capacita a fazer com que nós consigamos andar diferente do curso deste mundo. E é isso que eu quero falar. Que o Senhor não simplesmente nos salvou, não simplesmente foi rico em misericórdia e nos amou, mas Ele colocou em nós uma capacidade, através do seu Espírito e de tudo aquilo que Ele fez por nós, de mudar, de conseguir vencer o curso deste mundo e andar no curso segundo o Espírito Santo, aquilo que vem do trono de Deus. Amém? E o que foi que Deus nos colocou, e eu coloquei o tema dessa mensagem, sementes de autoridade. Você pode repetir comigo? Diga assim, semente de autoridades. Queridos, esse é o tema dessa palavra. Eu quero, por favor, que você repita. Diz assim: Deus nos salvou, nos deu vida e colocou em nós sementes de autoridade. Muito claro até aqui? Por que isso? Para nos dar condições, a capacidade de andarmos segundo a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Glória a Deus. Mas por que sementes, pastor, de autoridade? Queridos, Deus tem falado muito sobre isso, né, nesse tempo, nesses dias. E sementes porque é algo que Deus desde o princípio colocou em nós. E a semente, ela tem um poder de crescer, de frutificar, de gerar ou não. Deus colocou uma autoridade em nós em forma de semente. E tem muitas vertentes que eu poderia falar, queridos, sobre isso. E vocês já vão entender, mas eu quero me basear em apenas duas, na verdade, nessa noite. Mas eu quero que você entenda que, desde o início, lá em Gênesis, no princípio, Deus colocou essa semente de autoridade em mim, em você, na natureza humana, está dentro de nós. E às vezes nós não enxergamos, ou não cultivamos, não adubamos, não fazemos com que essa semente, com que essa autoridade cresça em nós. Por favor, para você entender melhor, Gênesis 1, versículo 26, eu quero te embasar muito bem sobre isso. Eu estou falando que Deus nos deu autoridade, e eu vou te mostrar biblicamente sobre isso. Gênesis 1, 26 diz o seguinte, queridos, isso é lá no Éden, é lá na formação do homem, isso é na natureza humana. Diz, estou lendo Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Fala assim, tenha ele domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Repita de novo comigo, querido. Fala assim, ó: tenha ele domínio sobre toda a terra. Queridos, tenha ele domínio, tenha ele autoridade, tenha ele governo, tenha ele a condição de exercer algo sobre toda a terra. O plano de Deus, a autoridade de Deus foi dada ao homem lá no Jardim do Éden. E isso é incrível, porque nós precisamos entender e valorizar isso. E a primeira autoridade que eu quero te dizer, ou semente de autoridade, porque foi esse termo que nós usamos, é a fé. Diga assim: a primeira semente é a fé. Pela graça sois salvos mediante a... Queridos, não é mediante ao teu ministério, não é mediante a tua oferta, não é mediante a tua obra social que você faz, não é mediante ao teu coração bonzinho, não, é mediante a fé. A fé é uma semente, e a própria Bíblia instrui isso. Mateus 17, versículo 20. Por favor. Mateus 17, 20. O próprio Jesus faz menção disso. Os discípulos estão num momento difícil, eles não conseguem expulsar um demônio, e eles vão questionar a Jesus o porquê. Então Jesus responde, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Amém? Amém? Queridos, presta atenção. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda. E eu quero parar aqui, porque às vezes a gente pensa equivocadamente sobre esse texto. A gente usa do tamanho de um grão de mostarda. E a Bíblia não fala do tamanho, ela fala como um grão de mostarda. E por que como um grão de mostarda? O grão de mostarda, querido, era a menor das sementes. Era uma semente pequenininha, mas no entanto, quando ela era plantada e devidamente regada, cuidado, ela crescia e ela formava uma árvore grandiosa, frondosa, onde as árvores vinham e faziam seus ninhos. Então, não é do tamanho, mas é como um grão de mostarda. Ou seja, Jesus mostrando o quê? A nossa fé, ela hoje pode ser pequenininha, pode ser uma semente, mas ela pode sim, devidamente regada, cuidado, crescer e se tornar uma grande árvore de fé. Amém? Então, o próprio Jesus faz essa analogia entre fé e uma semente de um grão de mostarda. E por isso eu falei semente de fé. Agora eu quero abrir no texto básico onde fala de fé, por favor, Hebreus 11, versículo 1. NTLH, por favor, Rafa. Eu vou ler na versão de hoje, então você acompanha comigo. Versículo 1 diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, e pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Versículo 6: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Versículo 38, Rafa. Enquanto isso, diga assim, ó: sem fé ninguém pode agradar a Deus.
versículo 2 também. Foi pela fé, diga, foi pela fé, que eles conseguiram a aprovação de Deus. Muito bem, versículo 38. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. 39. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que eles haviam prometido. Só até aí. Presta atenção, queridos. Esse texto nós lemos até o 6, depois pulei lá para o 38, porque do 6 ao 38, Hebreus, o autor de Hebreus, ele relata os heróis da fé. As histórias dos grandes homens de Deus de todo o Velho Testamento. Ele começa lá atrás, falando de Abel, Caim, ele vem vindo Enoque, vem Isaac, vem Jacó, vem todo mundo, Moisés, e vai até chegar praticamente aqui na frente. E o autor ele usa em todos eles uma palavra que se repete em todo o texto, que fala, pela fé. Pela fé Abel fez isso, pela fé Enoque fez isso, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Moisés atravessou o Mar Vermelho, pela fé e pela fé. E agora aqui no final, ele termina, ele fala assim, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Eu tenho um objetivo de vida, um dia chegar diante de Deus, e Deus falar assim, você foi aprovado. De Deus olhar para a igreja de Nova Mutum e falar assim, a igreja de Nova Mutum foi aprovada. De Deus olhar para a igreja de Nova Mutum e falar assim, igual falou para aquele povo, o mundo não era digno daquela igreja. Porque era um povo santo, era um povo temente a Deus, era um povo obediente, amém? Imagina o privilégio, queridos, de falar assim, o mundo não era digno desses homens. E agora entenda que esses homens fizeram, querido, uma coisa grandiosa, outra talvez uma coisa pequena, um no período, outro em outro período que não tem nada a ver, muito lá na frente. Um homem tinha uma característica, tinha falha, o outro tinha outra característica, outras falhas. Não é uma questão de grandeza, não é uma questão de tamanho de milagre, não é uma questão do tamanho que a pessoa foi usada por Deus. Por exemplo, Enoque simplesmente subiu, e é citado. Moisés foi lá e abriu, conduziu todo o povo, fez grandes milagres, você conhece a história. Noé fez uma arca, que não tinha nada a ver com Moisés. Mas o compilado, o resumo de tudo isso, é que todos eles tinham uma característica em comum. Pela fé, eles acreditaram, eles creram, amém, queridos? Isso é algo muito importante que nós precisamos ver, nós precisamos entender, nós precisamos enxergar, porque se eu não tiver esta fé, a Bíblia diz que é impossível eu agradar a Deus. Agora tem algumas coisas nesse texto que me chamam a atenção, e eu poderia pregar só sobre esse texto. Mas versículo 4, por favor, Rafa, fala sobre Abel e Caim. E Abel e Caim, logo no começo, falam que os dois fizeram um sacrifício. Os dois trouxeram algo para Deus, só que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Queridos, eu não estou falando de uma pessoa que fez algo para Deus e a outra que esqueceu de fazer. Eu não estou falando que uma pessoa fez e a outra foi relaxada, falando, não. Eu estou falando de duas pessoas que fizeram. Só que das duas pessoas que fizeram, uma recebeu a aprovação e outra recebeu a reprovação. Então não é o fato simplesmente de eu fazer ou não, mas é que eu posso fazer e não ser aprovado. E o que determina isso? Claro que é a fé.
Claro que a primeira coisa é a fé. Abel, ele entendeu quem Deus era. E quando você entende quem Deus é, querido, você faz o que tem que fazer por aquilo que Deus é. Deixa eu mudar isso aqui para você entender melhor. Queridos, tudo que você faz, de uma certa forma, é um sacrifício para Deus. Eu estou falando quando você oferece algo para Deus. Por exemplo, a equipe de louvor vem aqui, eles renunciam um tempo deles, eles vêm dia de semana, eles ensaiam. Ontem eles estavam ministrando numa outra igreja, usando Deus, abençoando aquele povo de lá. As meninas da intercessão, ela vem, para você estar aqui, tem profs servindo, estudaram, ministrando para os teus filhos. Tudo que nós fazemos é um sacrifício. Quando você coloca uma oferta diante do gasofilácio, é um sacrifício que você faz. Você trabalhou para isso. Entenda. Essa semana eu li um post, nessas perguntas do Insta, que tem as respostas, e um pastor, a pergunta era: pastor, eu trabalho com tráfico, e eu quero saber se o dízimo do tráfico eu posso dar errado. Entenda, queridos, vamos pegar esse exemplo. Por que uma pessoa que está no tráfico tem a vontade, por exemplo, de trazer uma oferta, um dízimo para a igreja? Talvez para a sua consciência ficar mais aliviada, tipo assim, pelo menos eu ajudei um pouco. Pelo menos... Queridos, Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus está interessado no seu coração, você entende isso? Você trazer algo para impressionar Deus, para agradar a Deus, você fazer um sacrifício, porque você quer, de alguma forma, ter a consciência aliviada, querido, não vai ser isso que vai te dar a aprovação de Deus. O que vai dar a aprovação é você entender quem Deus é para você, e isso é pela fé, reconhecendo a grandeza, o amor dEle. Então você faz de todo o coração. E aí quando você faz de todo o coração, esse sacrifício então é aprovado diante de Deus. Amém? É uma semente que está dentro de mim e de você, que foi colocada em todos nós. A salvação é mediante a fé e não vem de vós, é dom de Deus. Agora, o quanto eu cultivo, o quanto eu rego, isso depende muito de cada um. Amém, queridos? É isso que eu quero que você entenda. Quero dizer que sem essa fé, queridos, é impossível nós termos uma mudança de vida. É impossível nós agradarmos a Deus, é impossível nós sermos novas criaturas. Por favor, Gálatas 2:20. É a convicção de fé que faz a pessoa ser transformada. Queridos, é a convicção da fé que faz a pessoa abandonar aquilo que desagrada a Deus. É a convicção da fé que faz a pessoa renunciar e deixar muitas coisas que antes ela gostava e que ela percebe que é errado, que agora está desagradando a Deus. Gálatas 2:20, olha aqui que Paulo fala para a igreja de Gálatas. Ele fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive. Paulo está falando assim, gente, não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na minha carne, eu vivo em Cristo agora, estou vivo, é na carne. Eu vivo, tenho na carne, eu vivo pela fé. Ou seja, o que ele está falando? No Filho de Deus. Não sou eu quem vivo. A minha natureza, eu andava no curso desse mundo. O mundo me conduzia, e o mundo conduz todo mundo na mesma direção, e a nossa tendência é estar acompanhando, porque essa é a nossa natureza, tem em nós essa natureza. Mas Deus colocou então uma semente, uma autoridade de fé, que quando eu começo
a investir nessa semente, ela vai crescendo e ela pode fazer com que eu mude o curso. Então agora eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não vivo mais nesse curso. E eu consigo isso pela fé em Cristo Jesus, Filho de Deus. Amém. Queria dizer algo extremamente importante, que eu queria muito que você entendesse isso. Tudo bem, pastor, mas como eu cultivo isso? A pergunta é, como eu posso aumentar? Porque eu queria ter a fé do fulano, eu queria ter a fé do ciclano. Não, queridos, todos nós temos uma semente de fé dentro de nós, você tem. E agora eu quero te dar o segredo disso. Romanos 10, 17, por favor. E assim, a fé vem pela... Vamos lá de novo, que vocês estão muito tímidos. E assim, a fé vem pela... E a pregação pela... Queridos, Paulo está falando para os romanos o seguinte: vocês estão com pouca fé? Ou vocês querem aumentar a fé? Eu vou dar a receita. A fé vem pela pregação, em outras versões, pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais, isso é um segredo, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, mais você vai estar adubando, aguando, incentivando essa semente de crescer. Amém. Faz uma conta rápido comigo. Eu venho no culto só domingo, ou um domingo por mês, eu escuto X% de pregação da palavra de Deus, e minha fé, minha semente aumenta X%. Eu venho todo domingo, ok, 4x. Eu venho domingo e quinta, 8x de pregação você está escutando. Agora eu venho domingo, quinta, eu tenho GPS, eu escuto pregação todo dia na minha casa. Então você faz 7 vezes 8, 56x de fé você tem por mês. Se você escuta, se você ora, se você lê a palavra, se você participa do desafio do aplicativo. O que é aquilo? A gente lê. A fé vem por ouvir a pregação. Quando eu estou lendo, querido, eu estou colocando no meu cérebro a palavra de Deus. Então o que eu estou fazendo? Adubando, regando uma semente de fé. E mesmo que você não veja, porque você não vê, aí é coisa de Deus. A semente você simplesmente planta e cuida, você não sabe. De repente você vê ela brotando. E de repente você passa um pouquinho, a hora que você olha, você fala, nossa, agora já está com 2 folhas. E de repente passa um pouquinho e já está uma árvore de 1 metro. Deus que dá o crescimento, a tua parte é regar, é cuidar. Por isso que lá no Éden Deus falou assim, ó, Adão, tem um jardim, mas é função sua, cultivar, cuidar, regar. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Segunda semente que eu quero falar para o teu coração. Segunda semente de autoridade, chama-se língua. Diga assim, segunda semente de autoridade. Fala assim, minha língua. Queridos, isso Deus, essa semana tem ministrado muito conosco, comigo, com a pastora Ana. E eu quero que essa palavra seja algo revelado de Deus para você, então foque nisso. Porque eu quero que você entenda aquilo que nós estamos falando. Da mesma forma que Deus colocou uma semente de fé, Deus colocou uma semente de autoridade naquilo que sai da sua boca. Eu vou repetir. Quando Deus criou a raça humana, Deus colocou também uma semente de autoridade naquilo que é liberado da sua boca. E eu vou te provar isso biblicamente, óbvio. Só para ilustrar, a Bíblia fala que um semeador saiu a semear,
e a semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e depois, você conhece a parábola, e aí depois ele, explicando a parábola, ele falou, essa semente é a palavra de Deus. Então a Bíblia, Jesus já fazia analogia da semente como sendo a palavra. Você sabe que lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja firmamento e houve firmamento. João escreve isso depois falando que Jesus era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo veio e habitou entre nós, ou seja, a própria palavra. Agora, entenda isso, queridos, essa é uma característica de Deus. Só que lá em Gênesis, Deus reuniu o Filho e o Espírito Santo e falou assim, vem cá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, com características. E Deus colocou uma semente de autoridade naquilo que sai da boca do homem. Por favor, Gênesis 2:19. Gênesis 2:19. Nós lemos no 1:26, querido, já falamos que Deus deu domínio sobre toda a terra. Fala, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre toda a terra. Agora o 2:19 diz assim, ó, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os. Deus fez todas as coisas, fez todos os animais, fez tudo, e Deus trouxe tudo isso ao homem, para ver como o homem chamaria a cada um desses, ou como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos, esse seria o nome. Queridos, o Deus Todo-Poderoso, grandioso, fez todas as coisas, e agora Ele entrega, traz tudo diante do homem, e fala assim, ó, aquilo que sair da tua boca, do jeito que você falar, assim vai ser. Acabou. Deus poderia, queridos, ter chegado e ter falado assim, ó, não, ó, esse vai ser isso, isso vai ser assim, aquilo vai ser dessa forma. Não, mas Deus já fez isso por quê? Porque Deus colocou uma autoridade no homem, Deus reconhecia essa autoridade. E queridos, na verdade, nós fomos perdendo a dimensão dessa semente que está sobre nós. E é isso que eu quero chamar a atenção de você. Nós não damos importância a algo sobrenatural que está sobre nós. Eu vou te dar um exemplo. Os 10 mandamentos, Deus manda falar o seguinte: não fale o nome do Senhor teu Deus em vão. Não libere. Você tem uma autoridade na sua boca, então eu não quero que você use dessa autoridade para usar o nome de Deus em vão. Mas mais do que isso, eu quero fazer você pensar agora, querido, em algo que realmente tem mexido comigo, e é isso que eu quero que você entenda. Presta atenção. Vamos lá atrás, nós estamos lá ainda, depois de Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó. Você sabe que os pais tinham uma autoridade sobre os filhos de abençoar. E um dia Isaac chega, ele tem 2 filhos, você que não conhece, tá? Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Isaac um dia, ele chama Esaú e fala assim: filho, vai caçar, aquilo que você matar, você prepara uma comida gostosa para o pai, porque depois que eu comer, eu tenho algo que eu tenho que liberar da minha boca sobre a sua vida. Queridos, vamos imaginar
você sendo Isaac. Eu acho que Isaac estava guardando aquilo. Eu acho que Isaac estava planejando o dia. Eu acho que Isaac entendia aquilo que ele falaria, aquilo que ele declararia sobre o filho, assim seria. A autoridade que ele tinha naquilo que ele iria falar para o filho, iria produzir tudo aquilo. Você conhece a história? Jacó vai lá, usurpa o filho. A hora que Esaú chega, Jacó já tinha sido abençoado. Deixa eu voltar. Vamos mudar. Vamos pensar Jacó. Jacó também sabia disso. Porque a hora que Esaú, em um outro tempo, Esaú chegou cansado, e Jacó gostava de cozinhar. A hora que Esaú viu aquela leitoa pururuca, ele falou assim: nossa, mano do céu, eu estou com uma fome, deixa eu comer. Queridos, imagina você, o teu irmão, falando assim: ó, estou com uma fome, deixa eu comer, e você quer fazer uma gambira com ele. Você fala: eu deixo, mas o que você ia pedir? Aquela camisa tua, você me dá? Tua bicicleta, o teu carro, sei lá, o teu tênis. Queridos, olha o que Jacó pede. Falou: eu te dou, desde que a palavra que o Pai vai liberar sobre você, você deixa vir sobre mim. Olha como eles valorizavam uma autoridade que vinha da língua. É isso que eu quero que você perceba. Jacó falou assim: ó, me dá o direito da primogenitura. Primogenitura era a bênção que o pai dava sobre o primeiro filho, primogênito. E Esaú entrega, troca, come o prato de lentilhas. Voltando lá, Isaac, a hora que vai abençoar, Jacó engana, e Isaac abençoa Jacó, e fala assim: filho, presta atenção, achando que era Esaú, filho, do orvalho vai cair sobre você, a tua terra vai ser frutífera, você vai produzir, aonde você for vai ser abençoado, você vai ter muitos servos. E começou a declarar, a liberar, queridos. Muito bem, passa um pouquinho, chega Esaú, e Esaú descobre que o pai já tinha liberado, e Esaú chega: Isaac, pai, pelo amor de Deus, não era eu. Isaac fala: filho, eu já liberei algo, e não tem volta. Queridos, você consegue entender a seriedade disso? A importância que eles davam sobre isso? E eu poderia te dar 1 milhão de exemplos. Jacó acontece a mesma coisa. Depois Jacó vai abençoar José, e ele fala: José, você era ramo frutífero, os teus ramos passavam por cima do muro, você recebia flechada, mas teus arcos sempre estavam estendidos. Quando Isaac vai abençoar os filhos de Jacó, Efraim e Manassés, Jacó coloca os filhos, José coloca os filhos para o pai, José coloca os filhos para o pai Jacó abençoar os netos, ok? Jacó era o vô, José é o filho, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Na hora de abençoar, ele troca, Jacó troca as mãos, põe a direita para a esquerda para a direita. Na hora ele fala: está errado. Ele falou assim: não, claro que Deus já tinha uma revelação mostrado para ele, mas fala: Efraim vai ser maior do que Manassés. E assim foi, e assim aconteceu. Se você pegar Noé tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã, num momento de deslize, Noé se embebeda, Cã vê o pai pelado, nudez, se envergonha, era algo que não podia. Noé amaldiçoa. E detalhe, ele não amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa o filho de Cã, Canaã. Ele fala assim: ó, por causa disso, Canaã será servo sempre. Esaú, quando Esaú foi lá, Jacó falou assim: ó, você vai ser servo do teu irmão, sobre a espada você vai guerrear.
Por que eu estou te dando esse monte de exemplo, querido? Porque desde lá de trás há uma semente de autoridade na nossa língua, sobre aquilo que nós declaramos, sobre aquilo que nós falamos, e nós não estamos percebendo. Presta atenção, nós não estamos percebendo aquilo que nós estamos negligenciando diante daquilo que sai da nossa boca, principalmente para os nossos filhos, para aqueles que estão do nosso lado. Eu poderia ficar pregando um tempo aqui. Porque, queridos, nós vivemos um tempo curto. E tanto Deus como o inimigo, eles não estão preocupados apenas numa geração. Deus é um Deus geracional. O inimigo também sabe, o inimigo, ele quer destruir gerações. Ele está mais preocupado em destruir talvez o teu filho do que você. Porque ele sabe que se destruir tudo aquilo que o teu filho será, o reino de Deus pode ser interrompido. Por isso nós temos falado tanto a importância do legado, a importância de você passar para frente o reino de Deus, a importância que é tudo isso. Lembra os nossos avós, presta atenção, quando você chegava e você falava assim, ó, bênção pai, bênção mãe, e teu avô, teu pai, os mais idosos falavam assim, ó, Deus te abençoe, meu filho. Sabe o que é isso? É um pai declarando uma semente de autoridade que está sobre ele, sobre o seu filho. E hoje a gente vê isso. Não. Por quê? Porque o inimigo tem destronado, tirado a importância que há numa semente que está disponível e que talvez está morta, está enterrada e não está frutificando. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se é uma semente, querido, ela tem que ser regada, e ela continua sendo autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre, amém? É importante, por favor, Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da... Escute, querido, deixa a Bíblia falar com você, não eu. Olha o que Salomão está falando quando ele escreve Provérbios. Ele fala o seguinte: tem a morte e tem a vida, ambos estão no poder da tua língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por que come do seu fruto? Porque é uma semente. Se eu, com a minha semente, com a minha língua, no poder da língua, eu planto, eu falo, eu declaro aquilo que é bênção, aquilo que é próspero, aquilo que edifica, então essa semente vai ser esse fruto que vai ser gerado. Mas ao contrário, se eu falo aquilo que é maldição, aquilo que é ruim, aquilo que é errado, também desse fruto eu vou comer. Vamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes nós falamos assim para os filhos: você vai pagar tudo isso que você está fazendo, você vai sofrer, você nunca vai ser feliz, você é um burro, teu casamento não vai dar certo, meu serviço não presta, meu pai é ruim. Querido, toda hora nós estamos liberando sentenças, toda hora nós estamos falando coisas da nossa língua, de algo que nós temos uma autoridade, entende isso? E ficou algo banal. Eu quero te trazer algo tão simples, mas tão poderoso, porque nós temos uma autoridade, ou de abençoar, ou de amaldiçoar, e é uma semente que foi colocada em nós lá atrás, e com o passar do tempo, das gerações, nós não vamos
fomos dando o devido valor àquilo que, como pai, como mãe, como patrão, como esposo ou como esposa, você tem essa autoridade. Queridos, é inadmissível uma pessoa que fala que nasceu de novo, que é novo convertido, e não consegue tirar da sua boca palavrões. Vem aqui domingo e declara que tu és santo, tu és rei, que maravilhoso, vitorioso és. Chega na segunda-feira, querida, essa mesma língua que falou vitorioso, xinga todo mundo, xinga o filho. A Bíblia fala, Tiago fala, como que uma fonte pode jorrar água amarga, e agora jogar água doce? A fonte não jorra, 2 tipos de água. Tiago 3, versículo 6, por favor. Presta atenção, queridos. Revista e corrigida, Rafa. Tem uma palavra ali, um termo, RC, por favor. Tiago 3, versículo 6. Diz assim: ora, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Diga assim: inflama o curso da natureza. O que Tiago está escrevendo, querida, 2000 anos atrás? Que a língua, ela tem um poder, ela tem uma autoridade de mudar o curso da natureza. Ela inflama, ela transforma. Vou trazer uma genealogia para você entender, uma comparação. É eu chegar para a plantação de soja e falar: soja, presta atenção, a próxima safra você vai produzir milho. Isso é mudar o curso da natureza. Vamos ser claros agora, para mim e para você? Filho, você nasceu homem, mas se você quiser, você pode ser mulher. Quer algo mais natural e normal do que o que nós estamos escutando hoje? Ou você acha que de tanto ouvir, de tanto liberar, essa palavra não inflama, não muda o curso da natureza? Essa semana nós estávamos em casa. Tem uma funcionária que é uma bênção, mulher de Deus, trabalha conosco, e ela veio conversar com a pastora, dando risada, porque a Helena tem algumas amigas, ela estava numa chamada com o celular, conversando com a amiga depois da aula, e ela estava mostrando como o cabelo dela era lindo. E a funcionária veio conversar com a Ana, falando assim: nossa, mas eu dei muita risada, porque a Helena falava assim: não, porque meu cabelo é lindo, porque eu não sei o que. Escute, tem algumas coisas que nós, como pais, temos que trazer como identidade nos filhos. Porque lá fora, ela pode escutar muita coisa, mas dentro de casa, ela tem uma palavra dos pais, sobre quem ela é, a importância que ela tem, a beleza que ela tem. Lá fora ela pode escutar: você é feio, você é chato, você é isso, você é isso, você é isso. Porque escuta, querido, todos vocês já estudaram, você sabe o que você já sofreu. Mas quando você tem uma palavra de autoridade, que vem da sua casa, que vem dos seus pais, você pode escutar, mas aqui dentro você está firmado em algo que já foi estabelecido no seu caráter, na sua identidade, no seu coração. Amém? E talvez nós não tenhamos recebido isso, mas nós podemos fazer diferente com aqueles que estão do nosso lado. Queridos, isso entrou de uma forma tão poderosa no meu coração esses dias, que eu tenho liberado minha boca. Imagina, querido, que você tem
uma arma que você pode disparar quantas vezes você quiser, e de acordo com aquilo que você disparar, você vai colher o fruto. Então, queridos, eu tenho andado, eu tenho declarado, minha cidade é uma bênção, os nossos políticos são abençoados, são honestos, a nossa igreja é cheia do Espírito Santo, tem um povo que é um povo adorador, a minha família tem saúde, eu sou um pastor abençoado, a minha casa tem provisão de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou declarando algo no reino espiritual, eu estou declarando uma autoridade que está sobre mim, mesmo que eu não veja, mas eu estou lançando. Então agora, queridos, depois desse dia, eu quero que você preste muita atenção naquilo que sai da sua boca, em todos os aspectos, principalmente para os seus filhos, porque há uma autoridade. Um dia nós vamos falar só sobre isso. Amém, queridos? Eu preciso continuar aqui. Só para a gente concluir. O mesmo Tiago, eu ia pedir para você abrir, mas você conhece. Ele faz uma analogia com um navio. Ele fala assim, um navio sendo tão grande, ele é movido de curso por causa de um leme, que é tão pequeno. Mas um navio de toneladas, se um leme pequenininho vira um pouquinho, todo esse navio vai ser mudar de rota, de curso. Queridos, nós temos uma natureza humana. O mundo te empurra para um lugar, mas tem uma semente de autoridade que está na tua língua. É que se você souber usar, cultivar, investir nessa semente, ela não vai só crescer, mas ela vai frutificar para a vida, e vai poder mudar o curso de tudo aquilo que você está vivendo. Então, qual que é meu desafio para você? Em vez de você olhar para os teus problemas e ficar profetizando mais problema, isso não dá certo, mas eu mereço isso mesmo, mas meu trabalho ninguém aguenta, mas meu salário é baixo mesmo, mas eu não tenho isso, mas hoje está frio, eu não tenho. A gente só fala as coisas para o lado negativo, e você está, da mesma forma que você pode abençoar, você está liberando algo que está sobre você, que você mesmo vai colher. Então que você tenha um filtro depois dessa noite na sua língua, e que da sua língua saia palavras de bênção para você, para sua casa, para sua igreja, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para a sua cidade, para os políticos, para os seus inimigos. Queridos, não tem nada mais importante. Sabe por quê? Porque na hora da raiva, na hora da pressão, que revela o homem que você é. Meu pai falava assim, você quer conhecer alguém, vai jogar bola com ele. Porque na hora que está perdendo, o cara se pega na mão, ele fala que não pega, se foi falta ele fala que não foi, porque o desejo é tão maior de ganhar, do que a honestidade do caráter dele. Então ele revela quem ele é. Na pressão, na dificuldade, na raiva, na ira, você revela aquilo que está no teu coração, e aí você fala, você libera palavras que podem ser terríveis. Canaã, você vai ser servo. E assim foi, queridos. Esaú, através da tua espada você vai ter que guerrear. E assim foi. Ao contrário, Jacó, do orvalho, a bênção, a prosperidade, tudo que você plantar. E assim foi, querido. O que você quer declarar para o seu filho? O que você quer declarar para a sua igreja? O que você quer declarar para a sua família? Imagina quantas pessoas com autoridade para profetizar, declarar a mesma coisa. Agora entenda, por isso que lá em Romanos 10:9 fala, se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, muitas vezes você não entendia, mas por que eu preciso confessar com a boca, né? Deus conhece meu coração. Eu vou te falar por quê, porque tem uma semente de autoridade que todo o reino está ouvindo, e quando você libera essa autoridade, eu com a minha boca, eu confesso que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, que eu preciso dele. O que você está fazendo? Liberando algo sobrenatural no reino do Espírito. Amém? Amém? Equipe de louvor, suba aqui por favor.
Eu queria te convidar a colocar de pé, queridos. Queridos, eu peguei alguns versículos, alguns textos, muito pouco, mas é só para te dar um exemplo daquilo que você pode fazer na sua casa. Da força, da autoridade, da oportunidade que você tem de usar essa semente que Deus disponibilizou para você. Quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, porque essa semente está dentro de você, amém? O que nós vamos fazer? Por isso que nós gostamos tanto de ato profético. Na hora do louvor, ninguém, querido, nem a pastora sabe o que eu ministro. E quantas vezes eu mudo em cima da hora. Mas a pastora Luciana, ela falou assim, ó, estenda sua mão para sua casa e declara que a bênção, que a graça te acompanhe, chega, alcance os seus filhos, os filhos dos seus filhos. O que é isso que você está falando? O que foi o ato profético que nós fizemos? É pela palavra, pela autoridade que eu tenho. Eu estou declarando, determinando algo. Por isso que nós gostamos e fazemos tantos atos proféticos. Você pode achar, nossa, o que tem a ver? Que eles têm a ver. Porque é uma palavra de autoridade que você, como dono da sua casa, como autoridade, está liberando sobre ela, sobre tudo. Amém? Eu quero ler alguns textos, e eu quero que você repita após mim, com toda a força do teu coração, se você quiser, óbvio, ok? Mas são alguns versículos, é um ato profético, é uma declaração que eu quero te convidar a você declarar sobre a sua vida, e eu sei que isso vai ser bênção para você, amém? Diz assim comigo: com a minha boca, eu confesso que Jesus é o meu Senhor, e em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso publicamente que Jesus é o Filho de Deus, e que Deus permanece em mim, e eu em Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu volto para Deus, a fim de que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu venço o diabo pelo sangue de Jesus. Eu venço a minha carne. Eu sou nascido de Deus. Eu venço o mundo. Eu venço o curso deste mundo. E essa vitória que vence o mundo é a minha fé. Eu declaro que eu sou nova criatura. Eu declaro que não existe nenhuma condenação sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, porque eu estou unido com Cristo Jesus. Eu declaro que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu declaro que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A minha casa não será atingida. Os meus filhos não serão atingidos. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Tudo que eu fizer
eu fizer prosperará. Tudo que eu fizer será abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor. Eu sou inteligente. Eu consigo vencer. Eu nasci para vencer. Eu sou bonito. Eu sou cheio de Deus. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho tudo aquilo que Deus tem determinado para mim. A minha família é abençoada. A minha família vive em paz. A minha família vive em alegria. A minha igreja é abençoada. O meu trabalho é abençoado. A minha cidade é abençoada. Eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Santo. Amém, queridos. Eu quero chamar os líderes. Nós temos que ministrar uma ceia. Eu quero que você continue em pé. Por favor, os líderes, venham aqui na frente. Eu pedi mais recipientes, então vou precisar de mais líderes hoje, ok? Então, presbíteros, diáconos, pastores. Queridos, nós falamos de duas sementes. Uma semente é a fé, outra semente é o poder que há na nossa língua. Autoridades que estão dentro de nós, que Deus já colocou em nós. Tudo que nós fazemos pela fé. Você libera uma palavra pela fé. Nós só recebemos aprovação pela fé. Nós participamos da ceia pela fé. Nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou pela fé. Há algo que testifica dentro do nosso espírito, no nosso coração, e isso se dá pela fé. Muitos fizeram muitas coisas, ministérios diferentes, características diferentes, em tempos diferentes, mas todos eles tinham algo. Eles creram, e porque creram, receberam a aprovação de Deus. Aquilo que é mais importante é nós sermos aprovados. E isso se dá pela fé, e a fé vem pelo ouvir. E quando você começa a viver isso, você vai querer nunca mais parar em tudo aquilo que Deus tem para te oferecer, para mim e para você. Amém? Jesus, antes de morrer, ele estava com os discípulos e ele pegou o pão, partiu, deu graças e falou: toda vez que vocês sentarem e comerem desse pão, vocês vão fazer isso anunciando a minha morte, anunciando aquilo que foi meu sacrifício, e que dá a vocês o direito de uma vida eterna pela fé. Porque o preço que vocês precisariam pagar sobre o pecado, sobre os delitos, sobre a natureza desse mundo, sobre todo o sofrimento, eu estou indo lá e estou pagando no lugar de vocês. Então toda vez que vocês celebrarem, que vocês comerem, comam lembrando em memória de mim. Da mesma forma, quando ele pegou o cálice, ele disse: esta é a nova aliança, é o novo tempo. Toda vez que vocês beberem, lembrem do sangue que foi derramado para purificar, para justificar pela fé. A salvação é mediante a fé. Querido, por melhor que você seja, por mais que você queira oferecer, a salvação não é paga, não é comprada, não é pelos teus méritos. A salvação é de graça, pela graça, e é pela fé.
Amém. Quem que pode participar? Queridos, aqueles que realmente entenderam isso. Eu tenho batido muito nisso, porque eu creio que Jesus está voltando e nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Queridos, nós entendemos que é necessário o nascer de novo, passar pelas águas, passar pelo batismo, porque é um ato profético, é aquilo que você fala diante do reino espiritual. Eu estou querendo nascer de novo para Cristo. E qual que é o ato profético que a gente faz? É o batismo. Lembra que o povo judeu fez, todos eles já eram cristãos, eles já seguiam o Torá, mas eles passaram pelo batismo, inclusive Jesus. Por quê? Porque eles entenderam e eles quiseram. Então eu quero te convidar, você que ainda não se decidiu por aquilo que pode ser a decisão mais importante da sua vida, a você passar pelo batismo, a você crer, entender. Amém, queridos? Não quero falar muito sobre isso. Pastor, eu escuto muito isso, mas eu já fui batizado, então parece que eu vou anular o que eu já fiz. Querido, você creu, você escolheu, você decidiu quando você foi batizado. Você pode me contar como foi? Não, fizeram por nós. Agora você tem uma oportunidade de falar assim: Deus, eu quero, eu estou escolhendo, eu resolvo, eu assumo os meus atos. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não posso escolher isso para você, nem para minha esposa e nem para os meus filhos. A salvação é algo individual e a escolha também é individual. E eu só estou falando isso porque por que eu participar de uma ceia se eu não quero me batizar? Que sentido eu tenho de eu participar, de celebrar algo que Jesus fez, se eu não quero batizar? Se eu tenho dúvidas se é esse caminho, se é esse Jesus que eu quero. Então é antagônico, é contraditório, entende? Eu estou te falando isso porque talvez no próximo batismo você esteja aqui e a próxima ceia você também esteja participando conosco, em nome de Jesus, amém? Então você que é batizado, que tem esse entendimento, eu quero que você continue de pé. Aqueles que nos visitam, que estão aqui, que não se decidiram ainda, você sente, continue em oração e o pessoal pode servir em nome de Jesus. Eu não orei, depois eu oro pelos elementos, ok? Pode servir. Recebeu, que está faltando?
Levante uma das mãos, por favor. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Aleluia. Está com o seu pãozinho aí, queridos? Vamos orar. Pai, nós consagramos esses elementos, o pão, o suco de uva ao Senhor. Fazemos isso em memória do Senhor e pela fé, crendo, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem ainda para nós, para cada casa, para cada família. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor demonstrou, pela prova de amor que o Senhor deu a toda a humanidade, Senhor. Celebramos, ó Pai, com alegria essa noite, a ceia do Senhor. Queridos, o pão na verdade representa o nosso corpo, a nossa carne, a qual por natureza anda no curso desta vida, no curso desse mundo. Mas nós cremos que através do Espírito Santo e de tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós conseguimos andar de forma diferente pelo curso daquele rio que flui direto do trono de Deus. Amém? É isso que nós queremos. Comer o pão está relacionado com o perdão dos seus pecados. Eu quero te dar 30 segundos para você se acertar diante de Deus. Talvez teu coração esteja amargurado, talvez você esteja com raiva de alguém, talvez aconteceu alguma coisa. Peça perdão. Lembra que é pela fé e Deus quer um sacrifício que seja aprovado, que agrade o coração, não simplesmente uma rotina, não simplesmente fazer isso mais uma vez. Não, aquilo que nós temos que fazer de forma verdadeira, autêntica, sincera. Então eu quero que você ore no seu lugar, você e Deus, se conserte diante de Deus, em nome de Jesus. E os filhos de seus filhos, que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada e saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, Ele é por você. Da mesma forma, Jesus, pegando o cálice, Ele anunciou dizendo: este é o meu sangue derramado por vós, por amor de vós. Toda vez que vocês tomarem, beberem, faça isso em memória de mim, lembrando de tudo aquilo que eu fiz. Queridos, não tem algo mais poderoso do que você celebrar uma conta que foi paga, que era para eu pagar, para você pagar, e alguém pagou por você. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Seja grato, porque às vezes, quando nós devemos R$100 e uma pessoa chega lá e fala assim: eu paguei os R$100 que você devia, você fica tão grato, você fica tão feliz, falando: nossa, glória a Deus, pagou para mim, olha onde já se viu, nem fiz nada, o cara pagou 100 para mim. Agora Jesus, queridos, Ele pagou um preço impagável, um preço impagável, um preço que custou a vida. E às vezes nós não valorizamos e não
entendemos a dimensão, a gratidão que é isso. Então que você beba do cálice com o coração grato por tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Amém? Pode beber. Fique de pé, você que está sentado, se levante. No seu choro e alegria, Ele é por você, 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 Ele é por você. Talvez te dando uma oportunidade. Isso é aquilo que eu posso fazer por você. A decisão, na verdade, é pessoal, é particular, mas de repente você entendeu que você nunca tenha declarado, confessado a Jesus como Senhor e Salvador do seu coração. E você nessa noite, você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer falar, Senhor, eu entendi, eu preciso confessar e eu quero fazer isso publicamente. Eu quero te dar essa oportunidade. Se tem alguém, eu quero que você levante a mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida? Tem alguém também que de repente está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, que está desviado? Essa oportunidade é sempre necessária. Tem alguém que ele estiver, levante a mão. Não é tempo de mais nós termos vergonha, ok? Amém. Eu quero fazer isso todo culto, porque todo culto é tempo de oportunizar aqueles que querem reconciliar e ter uma nova vida com Cristo. Amém? Glória a Deus pela sua vida, por este culto. Quero agradecer a todos vocês, aqueles que nos visitam. Deus abençoe muito. Quarta-feira nós temos reunião das mulheres. Temos essa quarta. Continuamos firme. Quinta-feira nós temos culto, 19h30. Sábado nós temos culto dos jovens, 19 horas. Domingo, querido, hoje eu fiquei muito feliz, porque na escola bíblica tinha bastante gente com fome, com desejo de aprender a palavra de Deus. Meu coração se alegrou hoje. E eu quero te convidar, você que não participou, hoje foi a primeira aula. Nós vamos dar continuidade e vai ser, querido. Nós estamos só no começo, mas vai ser algo extremamente importante. Uma escola rápida para te trazer o beabá da Bíblia, dúvidas, um lugar que a gente pode conversar,
debater, nós vamos ter momento de perguntas. Então quero te convidar a você participar. Domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. E à noite mais um culto abençoado, amém? Lembre você que quer se batizar. Pastor, eu tenho dúvida. Querido, se você tem vontade, tem dúvidas, nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Ninguém vai forçar nada, mas para tirar as suas dúvidas, você dê o seu nome, que nós vamos sanar todas essas dúvidas, e aí você toma a sua decisão. Mas eu preciso do seu nome mesmo assim. Então passe na secretaria, por favor, e dê o seu nome, ok? Sexta da adoração. Toda primeira sexta-feira do mês nós temos noite da adoração. E essa sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês de agosto. Então quero te convidar, 19h30, a estarmos aqui. É só um culto de louvor e adoração, queridos. Oração e adoração. Oração e adoração. Um culto diferente. Se você quiser ficar 10 minutos, meia hora, 1 hora, você fica o tempo que você quiser. Mas eu quero te convidar a você vir adorar o nosso Deus juntos conosco. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pela palavra, pelas sementes que possam crescer, germinar em cada um de nós. Em nome de Jesus, que possamos viver pela fé, porque nós seremos aprovados somente se cremos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, nós queremos também ter um filtro naquilo que nós falamos, porque nós vimos que a vida e a morte está no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Nós queremos comer frutos de vida, frutos de bênção, através daquilo que vai sair da nossa boca, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, que cada um, a hora que falar alguma coisa ruim, que o Teu Espírito Santo possa mostrar na hora, e que a pessoa possa se arrepender, tirar essa palavra, essa sentença liberada, e possa reverter, lançando palavras de bênção sobre tudo, sobre todos, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, abençoe cada casa, cada família, que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de paz, da Sua presença, que é tudo que nós precisamos. Te amamos, te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém? Nós vamos terminar declarando essa música, e você pode ir com a bênção do Senhor, em nome de Jesus.